Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um gerador de resistência interna 0,25 ohms e força eletromotriz de 9 volts é ligado a um circuito constituído por 3 resistências ligadas em paralelo, de valores 2 ohms, 5 ohms e 10 ohms. Determine, letra A resistência externa e letra B, a intensidade da corrente total do circuito. Bom, olha só, esse sistema aqui é chamado de sistema gerador-resistor. Quando a gente tem um gerador, o gerador ele tem uma resistência interna. Quando a gente fala em gerador, por exemplo, a gente pode ter a ideia de uma pilha, tá? Então eu teria aqui, a ideia de uma pilha, um gerador. E esse gerador, ele tem a sua resistência interna e a sua força eletromotriz. E aqui eu tenho os resistores que ele foi associado. Então a primeira coisa que o problema quer é o seguinte, ele quer a resistência externa do circuito, ou seja, ele quer a resistência equivalente do circuito, né? Então, entende-se como resistência interna, como resistência equivalente do circuito. Note que aqui a gente tem 3 resistores e, de acordo com o texto, são resistores diferentes. Então, a gente tem que lembrar que quando eu tenho resistores diferentes associados em paralelo, a resistência equivalente ela vai ser igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, eu vou fazer primeiro o 1 com 2, depois a equivalente deles dois com R3. Então, vai ser assim, eu sei que a resistência equivalente vai ser o R1 vale 2 e o R2 vale 5. Então, vai ser assim, 2 vezes 5, 2 mais 5. Então, a minha REC aqui vai ser 10 sétimos de ohm. Agora, eu vou fazer a outra resistência equivalente, que vai ser essa resistência aqui vezes o R3, essa resistência mais o R3. Então, aqui vai ficar assim, 10 sétimos vezes o R3, que vale 10, divididos por 10 sétimos mais 10. Então, aqui vai ficar assim, 10 vezes 10, 100 sétimos, divididos por, aqui é 1, o MMC entre 7 e 1 é 7. Então, vai ser assim, 10 mais 7 divididos por 1, 7. 7 vezes 10, 70. Então, o meu REC aqui vai ser 100 sétimos divididos por 80 sétimos. Como eu tenho uma fração divididos por outra fração, repete a primeira, troca o sinal, que era divididos vira multiplicado, e inverte a segunda, que era 80 sétimos, fica 7 80avos. Aí aqui eu posso simplificar o 7 com o 7, um 0 daqui com um 0 dali. Então, eu sei que a minha resistência equivalente vai ser 10 divididos por 8. 10 divididos por 8 vai me dar 1,25 ohms. Então, a resistência equivalente do meu circuito vai ser de 1,25 ohms. Agora, a letra B, ele quer a intensidade da corrente total do circuito. Para a gente fazer isso aí, a gente tem que lembrar da lei de Pauli, né? Eu vou lembrar aqui o que é a lei de Pauli. Ela vai permitir que a gente calcule, a corrente elétrica do circuito resistor-gerador, que é a nossa situação. Então, a gente faz assim, considere um circuito elétrico que é constituído por um resistor externo, que a gente acabou de calcular o valor dele, e um gerador,
que tem uma força eletromotriz e uma resistência interna R. A corrente elétrica que sai do polo positivo para o polo negativo, ela vai passar por todos os elementos do circuito. Então, a gente sabe que a corrente elétrica ela vai circular por todos os elementos do circuito. Como a DDP do gerador é igual a DDP do resistor, a gente chega à conclusão que a lei de Pauling é força eletromotriz divididos pela soma da resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do gerador. Então, no nosso caso aqui, eu posso dizer assim, ó, que I vai ser igual. Qual é a força eletromotriz? O problema falou que a força eletromotriz é 9 volts. Então, vai ficar assim, ó, 9 volts divididos. Resistência externa é 1,25, mais a resistência interna que ele falou que é 0,25, não é? Então, isso aqui vai ser 9 divididos por 1,5. Quando eu pego 9 e divido por 1,5, eu acho o valor de 6 amperes. Então, a corrente total do circuito é igual a 6 amperes. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.